Rafael Souza Andrade tem 11 anos de idade e já lançou um livro, viu? Pois é, você que tá ouvindo aí, já cheio de cabelo branco, você do outro lado do rádio, né? Que tinha aquele sonho de lançar um livro, viu, Dilson Barbosa? Você que é cobrado pelo seu livro aí, que tá com 11 anos o Rafael já lançou o dele. Ele já escreveu um livro, Viagem pelos Prédios Históricos de Feira de Santana, com o Rafael. Rafael é filho da Mariana Souza de Andrade Nilo, que está aqui acompanhando ele, e também do Márcio de Andrade Teixeira. Rafael, bom tê-lo aqui, viu? Que legal você lançando o seu livro. Tem 11 anos, eu vi aqui já no livro que lançou com 10, né? E o que é que te levou a escrever um livro sobre os prédios históricos de Feira de Santana? De onde partiu essa ideia? Bom dia. Bom dia. E como eu comecei a escrever esse livro, primeiro quando tinha mais ou menos 8 anos, quando tinha um paradidático da minha escola. Esse paradidático contava sobre a história de feira, mas não pelos prédios. Aí lá onde contava a feira livre, os tropeiros, e lá também tinha foto de alguns prédios que eu gostava muito de ver. Aí depois meus pais sempre me levaram muito, tanto de bicicleta quanto andando, de carro também, pelos prédios históricos. Os dois são arquitetos, aí eles queriam, meu pai principalmente também, tirar fotos de casas. Aí, ao passar nisso, nas casas, sempre passava pelo outro prédio mais importante, tipo a Igreja Senhor dos Passos, a prefeitura, sempre passava nesses. Aí eu fui, aí quando eu voltava em casa, eu gostava de desenhar esses prédios e de pesquisar sobre eles. Aí quando já desenhava, escrevia não, quando pesquisava, minha tia Célia me deu a ideia, Cecília, deu a ideia de fazer um livro, mas ainda eu não sabia como, nem minha mãe. E aí só que ela, na Flifes de 2022, aí ela me levou na Flifes para assistir crianças que fizeram um livro. Aí eu fui lá, e lá tinha a editora da Cria Criança. Aí minha mãe foi e pegou o contato dela. Aí depois, minha mãe primeiro falou com ela, isso ainda em 2022. Só que eu não estava querendo muito fazer um livro nessa época. Só que em 2023, no início de janeiro, quando ainda estava nas férias, me deu mais vontade de fazer o livro. Aí eu comecei a fazer mais desenhos, refazer os desenhos, até chegar nesse livro. Que legal, e comunicador nato, viu? Não é só na escrita, não é só na parte literária, não, que fala fácil, garoto. 11 anos de idade, o Rafael Souza Andrade. Bom, você falou dos desenhos, isso me chamou atenção logo de cara, né? Quando eu abri o livro, deu pra ver os desenhos aparentemente feitos ali, até pintados com lápis de cor, né? Foi você que fez todos os desenhos? Sim, eu que fiz todos os desenhos, mas alguns que tem uns detalhes mais difíceis, tanto minha mãe quanto meu pai me ajudaram neles, mas a maioria eu que fiz. Poxa, que legal. E você sempre gostou de desenhar, de ver as coisas que você achava bonito e colocar no papel? Como é que foi isso? Gostar de desenhar, nem sempre gostei. Eu comecei a desenhar mais aos 7 anos. Aos 7 anos. E aos prédios históricos, gostei mais aos 8. Certo, aí a criação do livro partiu dos desenhos, a parte da escrita também foi sua, contou com a colaboração, como é que foi isso? Os desenhos eu que fiz, todos. Certo. E a escrita, primeiro eu que escrevi tudo, certo. Aí os meus pais corrigiram o que eu fiz. Rapaz, que legal, viu? Ô, Fernando, sim, Deus. Também entrar, o talento desse menino é algo que precisa ser reconhecido. Sim. Agora você imagine, livro de muita que qualidade. Ele aqui conseguiu tá resgatado o que ele viu. Imagine se ele tivesse visto o que nós vimos, né, Naron? Tá aqui. E o prefácio do livro feito por ninguém menos do que Juraci Dória, viu? Imagine você que nós tivemos aqui o estrago cultural de Feira de Santana.
destruíram a casa de João Marinho Falcão, onde hoje é a loja Marisa, não sei se ainda existe mais Marisa, o palacete de Oscar Marques, de Oscar Tabarel, quem mais ali, a casa de Chico Pinto, que foi demolida. Naron tá aqui, menina, mas os casarões da Conselheiro Franco quase todos, mas eu estou falando dos principais que ele não viu. A casa da família de Raimundo Oliveira, um artista plástico de renome nacional, Ferenc, que era ali ao lado da Igreja da Matriz. Pois quantos casarões bonitos que esse jovem não viu. Imagina se ele tivesse visto para registrar, não é? Num livro como esse. Rapaz, eu fiquei encantado com o livro, Fernando. Pois é. E com esse sentimento assim de saudade do que eu vi e que não posso ver mais. Pelo menos ele aqui. Uma geração aí que vai chegar, ela já está deixando aí esse trabalho. E essa cultura, cultura preservativa. O que sobrou. De preservação. O que sobrou. Você está dando uma contribuição muito grande para meu neto que chegou agora. Pois é. E a gente vê aqui. E o talento, o Naron daqui a pouco vai falar um pouco, mas fala. E o talento dessa criança, né, Naron? Mas ela é filha de um grande amigo de meu filho. O pai é arquiteto, Nilo, que para mim também foi uma surpresa, foi um presente para mim estar aqui hoje a seu lado. Sou seu tio, viu? Emprestado, mas sou. Coincidência, né? Sua presença aqui. Fala, Fernando. Pois é, não, a gente pode ver no livro dele Mercado Municipal, né? Mercado de Arte Popular, Capela Nossa Senhora dos Remédios, Sociedade Monte Pio dos Artistas Ferenc, Sociedade Filarmônica 25 de Março, aquele prédio da 25 de Março. Eu fiquei preocupado porque eu não tinha visto a Vitória, né? Porque eu sou Vitória, de Filarmônica. No tempo que os clássicos não era só de futebol, tinha os clássicos das grandes filarmônicas, que elas disputavam em coretos, disputavam repertórios. E aqui, quem era 25 de março não passava no passeio de quem era Vitória. E minha família, de meus avós, meu avô foi maestro da Sociedade Filarmônica Vitória, com peças, composições de peças belíssimas, que infelizmente também esse patrimônio todo. O prédio da Leutep é considerado um prédio histórico, o atual? Não, porque ele veio já com o prédio da Leutep na época foi revolucionário, porque ele saiu do modelo das filarmônicas, porque ele, na realidade, a Leutep veio como hotel. Não veio como filarmônica. Certo? Era outro prédio. Era outro prédio, exatamente. Era um outro prédio que a filarmônica utilizava. Aí construíram aquele prédio. Na época era uma coisa de vanguarda. Você vê arquitetonicamente, fazia a diferença em Feira. Foi um prédio que fez a diferença. Aquele prédio da EUTEP e o prédio do INSS, né, hoje, que é aquele prédio lá da Bernardino, Bahia. Certo? Então, como era a sede da EUTEP, a EUTEP ficou com 2 andares, uma para a sede da Filarmônica e outra para o clube. Do clube acima era hotel, inclusive era um hotel 5 estrelas de Feira de Santana. Muito bem. Pois é, e depois de ter retratado tantos prédios, né, de ter desenhado eles, de ter escrito um pouco, pesquisado um pouco sobre a história deles, quais foram aqueles que você mais gostou de ver aqui em Feira de Santana, aqueles que mais te encantaram, Rafael? No caso, os que eu mais gosto, que eu acho mais bonito. Isso. Eu gosto muito da Filarmônica 25 de Março, da Prefeitura, do Cuca. Gosto muito desses 3. Aí o olhar do artista. O olhar do artista. Por isso que eu quis saber também, né? Porque ele passou por vários, visitou vários, né? Pra poder entender um pouco da história e desenhar também eles. Deixa eu conversar com a mamãe dele também, né? A Mariana Souza de Andrade Nilo, que é arquiteta, né? Aliás, os pais são arquitetos.
E aí aquela coisa, uma discussão que a gente sempre traz aqui no programa, né? Feira de Santana é uma cidade que infelizmente não preserva e valoriza a sua história arquitetônica como deveria. Como é que você entende a cidade de Feira de Santana e qual é o tamanho do orgulho dessa mãe de ver o filho retratar isso em livro? Bom dia. Bom dia. Né, como eu falei anteriormente, eu sou arquiteta, né? Estudo sobre Feira de Santana e meu esposo, né? Nós fazemos doutorado e nós estudamos sobre a cidade, né? E meu esposo, ele estuda também sobre as casas antigas, os prédios antigos, né? E como, né, a gente sempre trabalha em família, nossa ideia é sempre estudar juntos, né? Então a gente sempre levou o Rafael para fazer as visitas, para conhecer os prédios. E foi assim que ele começou a gostar, né, dos prédios antigos. E pra gente, assim, a gente fica muito triste, nossa, quando a gente vê uma casa sendo demolida, quando a gente vê um prédio não sendo preservado, né? E isso mexe com a gente, mexe com a nossa família. Então, esse interesse de Rafael em desenhar, em olhar, né? Em ter uma visão crítica, porque o livro dele, ele não conta só a história, né? Claro que tem um resumo do que foi o prédio, né? Não tem a história toda, né? Tem um resumo que a gente conversa e que a gente estuda em casa, então ele tem acesso aos livros, ele tem acesso aos sites de confiança, porque a gente também fica, né? A gente mostra para ele o que é que ele pode pesquisar, o que é que ele não pode. E ele também tem a visão crítica, né? Então ele olha para ele e fala, poxa, modificaram isso, né? Não tá legal isso. Então ele, no livro dele, ele também mostra, ele também revela essa visão, né? Ele não só conta a história, né? E isso pra gente é maravilhoso, a gente fica super feliz, fica super orgulhosos dele ter esse amor pela cidade, porque isso tudo é fruto do amor dele por Feira de Santana, né? Eu procurei aqui um bocado, mas achei nas últimas páginas a caixa d'água do Tomba. Por favor, tá ali também retratada no livro do Rafael. Bom, e a gente tem, aí você como arquiteta vai ter muito mais essa sensação do que a gente, né? Do quanto Feira de Santana preserva ou deixa de preservar a sua história. A gente bate muito nesse ponto aqui, tanto a título de divulgação, porque aqui em um livro desse tamanho a gente tem tantos prédios históricos retratados que existem ainda, né? Então é algo que a gente precisa também ter uma divulgação muito grande para que as pessoas façam esse roteiro, não só como estudiosos da área, né, para entender um pouco da história da cidade, como a título de preservação. Como é que você entende essas duas questões em Feira de Santana? A divulgação da história da cidade através da arquitetura e a própria preservação desses prédios. Em relação à divulgação, a gente, no ano passado, né, quando teve o lançamento, que foi no mês de agosto, a gente conversou com a Secretaria de Educação, né? Então foi assim, a gente fez um movimento muito grande nas escolas, né? Na secretaria, né? Com alguns políticos, inclusive, para a gente divulgar, mostrar, levar para as escolas. Então, assim, algumas convidaram a gente para que Rafael fosse conversar com as outras crianças, né? Algumas escolas particulares e escolas públicas, né? Algumas diretoras entraram em contato comigo, adquiriram o livro, né? E chamaram o Rafael para conhecer e divulgar o livro. E pra gente foi muito prazeroso, porque uma coisa é um adulto dando aula e explicando, e outra coisa é de criança para criança. As crianças das escolas, todas que a gente foi, receberam a gente muito bem e dialogaram muito com o Rafael, né? Perguntaram, responderam. E isso pra gente foi muito gratificante, porque eles começaram a se interessar. E teve uma escola, inclusive, que fez uma oficina e os alunos começaram a desenhar também. E escrever sobre os prédios, né? O que mostra, assim, o retorno, né? Desse amor dele, passando para outras crianças, né? Porque é muito importante todos, não só crianças, terem essa noção do nosso patrimônio, né? Criarem um certo afeto e amor pela cidade, porque sem isso a gente não consegue preservar os prédios. Eu acho que primeiro a gente tem que conhecer, e eu não digo isso só para as crianças, os adultos também, porque esse é um livro que também serve para os adultos, né? Muitos adultos não sabem, não entendem, né? Não conhecem nossa cidade. Então é um livro que dá acesso também para os adultos, né? No finalzinho do livro, o Rafael fez um quiz que tem, né, perguntas e respostas. Então as crianças, ou quem for o leitor, vai ler o livro e depois fazer esse quiz. Tem um mapinha, né, que a gente organizou junto com ele, mostrando, né, os locais desses prédios, né? Onde é que eles ficam, tem um roteiro, então podem seguir esse roteiro no centro histórico da cidade, né? Não tem de todos os prédios, porque alguns não ficam no centro, né? Como a Caixa d'Água do Tomba, em outros prédios ficam em distritos também, que ele também quis desenhar algumas edificações de distritos, não foi, filho?
Algumas igrejas que ele achou linda, interessante, ele quis colocar. E aí, mas nesse roteiro tem acesso, né, a maioria dos prédios que ele desenhou. E assim, é muito importante para a gente divulgar, né, que as pessoas tenham conhecimento. E a nossa vontade esse ano é tentar fornecer para as escolas municipais, porque eu percebi que muitas crianças, né, se interessaram. E a gente está vendo, inclusive, alguns meios de como distribuir, pelo menos para as bibliotecas das escolas municipais, esses livros de Rafael. Porque das escolas particulares, a maioria já adquiriu. Agora, que legal, viu? Agora as escolas públicas é o que está faltando. Você já Inclusive com a professora Nasci, a secretária de... Já tive com a Nasci, já tive no ano passado e esse ano vou marcar de novo para a gente tentar viabilizar, ver como a gente consegue. Ela foi excelente com a gente, foi sim, super. Inclusive o ouvinte Paulo do Sim ligou aqui fazendo essa sugestão. Então, Paulo, o pessoal já está em contato com a secretaria, né? De educação do município. A gente espera de fato que seja levado à frente. Isso é o que a gente quer. É o que Rafael quer, inclusive, né, filho? Quer falar alguma coisa? Pois e o Miro tem uma pergunta a fazer também, né? Quer pontuar. Ele quer falar algumas coisas sobre o livro. Prédios demolidos. Sim, a gente tem alguns prédios também demolidos aqui, né? A Santa Casa de Misericórdia. Sim, a Santa Casa. E teve aí para ser derrubado e agora o César está lá. Ele retrata, fala, explica e pontua. Sim, você queria falar sobre os prédios demolidos também, né, Rafael? Falar? Sim, que tem muitos prédios demolidos, alguns, né, que foram demolidos recentemente, 2 prédios que foram demolidos no ano passado. Isso é muito triste, porque ainda, mesmo tendo esses, ainda tem um pouco mais que não está nesse livro, mas ainda são poucos comparado ao que tinha antes. Tinha a casa de Chico Pinto, de Epifânio José Souza, Casa da Torre, João Marinho Falcão. E muitos desses, tipo a casa de Noizinho Falcão virou condomínio, a de Chico Pinto virou estacionamento, a Casa da Torre virou um ponto comercial. Tem muitos prédios que deveriam funcionar algo incrível hoje, né? Algum museu, alguma coisa dessas, e foram demolidos para outras coisas. Não tem nada a ver. E dos poucos prédios que existem hoje, a maioria foram modificados. Tipo, lá na Conselheiro, só tinha casa antiga lá. Hoje é o edifício do Mandacaru, Cuca, as Filarmônicas. E o Monte Pio dos artistas velhos tinha lá, já foi modificado, as Filarmônicas também. O Cuca no interior também. O edifício do Mandacaru, antes era o Hotel Universal, e que antes do hotel poderia ser outra coisa. E lá só tem uma casa que eu acho que ainda não foi modificada, e fica em frente ao Cuca. Ela é branca. Sim. Uma das únicas que tem, e é eclética, bem rara de encontrar em feira. Pois é, que entrevista que nos encheu de esperança, viu? De que as novas gerações possam fazer o que até a geração atual não foi feito. A verdade é essa, de modo geral, claro, né? A gente tem pessoas que ainda batalham por isso, mas Feira de Santana, e que a Secretaria de Educação, eu sei que a professora Nasci tem também a própria, houve o programa e tem a própria assessoria que está acompanhando da prefeitura, que leve esse projeto adiante, de levar isso para as escolas, para plantar essa semente através do Rafael nas crianças, de valorizarem de fato a cidade que tem, a riqueza cultural através desses prédios, a riqueza histórica que esses prédios trazem, né? Ajuda a contar a história de Feira de Santana. Muito legal, viu? Muito legal mesmo. Obrigada. Parabéns a você, Rafael, a mamãe também pela criação do filho, porque esse é fruto também das vivências dele, né? Junto com a senhora e com seu esposo. Então, um forte abraço para vocês, bom demais tê-los aqui. Muito obrigada pela atenção, pelo convite. Maravilha, começamos então com o Rafael Souza Andrade, 11 anos de idade, que lançou o livro Viagem pelos Prédios Históricos de Feira de Santana, escrito e desenhado por ele, né, com a ajuda do papai e da mamãe, mas autoral dele. É assim, onde conta esse livro? O livro a gente deixou em alguns exemplares na Papelaria Alves, né, que fica no bairro dos Capuchinhos. Sim. Na livraria da UFES, aqui perto da rádio, na livraria da UFES. Certo. E na minha mão, na minha mão e no meu esposo, né? A gente pode passar o contato para vocês. Rafael tem um Instagram, né? rafa.andrade 2013. Ah, ótimo. Pelo Instagram. E aí pelo Instagram dele tem meu acesso e tem o acesso do pai. E aí a gente pode, né, conversar e fornecer os livros.
Maravilha, Tá bom demais tê-los aqui, viu? Muito bom mesmo bater esse papo com vocês. Muito obrigada. 7h28, Dilson Barbosa.